Também agora pela manhã em Lauro de Freitas, região metropolitana de Salvador. Quem está por lá e acompanha de perto é a Adriana Oliveira. Tem aí a subida do Rio Joanes, né, Adriana? Isso, porque as comportas elas foram abertas ontem pela manhã. Tanto o município de Lauro de Freitas como Simões Filho e Camaçari foram alertados que poderia ocorrer alagamentos, grandes alagamentos. E foi o que aconteceu aqui na rua Gersino Souza Filho, onde nós estamos, no bairro do Cagi. Agora há pouco a gente mostrou aqui um momento em que os bombeiros, eles estavam trazendo o que a gente imaginou que era um passageiro, mas no momento em que houve a aproximação aqui, eu descobri que era o cobrador do ônibus, seu Gerson. Ele ainda está sob forte emoção, ele teve crise de ansiedade e pelo relato da equipe que conseguiu fazer o transporte dele, foi até o motorista do ônibus que ficou acalmando ele desde as 5 da manhã até que o resgate fosse feito. Os bombeiros foram acionados às 9, chegaram aqui pouco antes das 9h30 e já seguiram para o resgate. A gente vê aqui que é um longo caminho, o soldado Sandoval Cunha está comandando a equipe, a operação aqui. O que é mais difícil para chegar até onde a gente vê que tem alguns veículos lá ao fundo, depois desse coqueiral? Na realidade, a dificuldade mais aqui é por conta do terreno, né? Aqui a gente vê que está tudo inundado e a guarnição foi com um caiaque, com mais cinco soldados na guarnição. E aí eles têm que ir com cautela por conta dos riscos. A gente não sabe exatamente a profundidade que inundou daqui até lá. E aí eles têm que ir com um equipamento chamado croque, que é para ir tateando o chão, para chegar até o local onde o ônibus estava inundado. A equipe que chegou aqui, eles até atualizaram as informações para a gente, disseram que não havia passageiros no ônibus, apenas o cobrador e o motorista, que a água chegou na altura dos faróis e que o motorista continua lá no ônibus porque foi uma opção dele, porque ele foi informado pela empresa que está vindo um carro, um outro veículo, um trator, para fazer a retirada e guinchar o veículo. Esse não foi o primeiro resgate feito pelos bombeiros aqui nessa região. Ontem à noite, pelo menos 4 veículos ficaram aqui no meio da água. Como é que foi isso? Exatamente. Ontem, por volta das 10 horas, nós fomos acionados para essa mesma localidade aqui do Bambuzal, no Cagi. E tinham 4 veículos ilhados que solicitaram o nosso apoio e prontamente nós viemos e fizemos um resgate de 2 pessoas. Porque alguns motoristas ainda preferiram se manter aqui no local. Sim, alguns motoristas ficam com receio, certo receio de deixar o veículo abandonado na localidade, mas a gente está aqui para ajudar qualquer um que necessite do nosso apoio. Um dos veículos, que é um Jeep, ele continua, né, com água, com muita água, ele não foi retirado ainda, também tem ônibus e daqui a pouco a gente fala a situação de como estão os moradores dos condomínios que ficam lá embaixo, porque agora vocês vão acompanhar a situação hoje pela manhã aqui na região de Lauro de Freitas. Jesus, não vai passar aqui amanhã mais não, o rio transbordou. Ó como tá o passeio aí, ó. Junta com o rio, tá vendo? Aqui, no trecho que vai pro Bambuzal, no Cagi Caixa d'Água. Essa é a verdadeira Lauro de Freitas. Para lá, famílias e mais famílias por dentro d'água. E outras famílias ilhadas que não podem sair para trabalhar. Com imagens de Almir Santos, a gente continua aqui o papo com o soldado Sandoval Cunha. Em relação aos condomínios que ficam lá no fundo, vocês já receberam solicitação de moradores para a retirada desse pessoal? Ainda não. Em relação aos condomínios aqui, a gente ainda não recebemos, nós não recebemos nenhum chamado de emergência. O que a gente tem recebido somente chamados de pessoas que estão tentando atravessar aqui a via, estão ficando ilhados. E em relação a outros pontos críticos que existem aqui também na região do Cagi, como ali na região conhecida como Caixa d'Água. Inclusive a gente daqui a pouco deve estar deslocando para lá para dar uma atenção lá, porque lá também está uma situação bem crítica, pessoas querendo sair de suas casas e não está tendo como sair. Os 5 bombeiros que chegaram agora há pouco, o que eles relataram em relação à área do condomínio? Chegou a invadir as casas, esse volume de água tão grande? Não, aqui nessa região do Bambuzal, nenhuma casa foi afetada, nenhum condomínio. Tem algumas casas ali na região ribeirinha que a água desceu um pouco e acabou inundando.
Mas aqui, em relação aos condomínios, nenhum foi afetado, nenhuma casa foi afetada. Jéssica, Wanderson, a gente continua aqui e vamos acompanhar, porque o Sandoval, aqui o soldado Sandoval, ele informou que eles devem ir para uma outra região aqui perto, que a situação é ainda mais crítica. Então a gente vai acompanhar a ação dos bombeiros por lá para ver como é que está. Até já. Tá bem então, Adriana, muito obrigado aí pela entrevista. Iremos acompanhar então de perto essa situação em Lauro de Freitas, cidade praticamente toda alagada nesta sexta-feira pela manhã por conta aí da abertura de barragens e aí a subida do Rio Joanes.